podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Chegou a hora, Nath. Mais um episódio do nosso podcast Gravata Solta. O podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E hoje eu tô com mais gente do que o normal aqui. Tô aqui com meu parceiro Giovanni. Benji. Beleza, prazer pessoal. Para você que não me conhece, eu sou Giovanni. Trabalho com esse cara aqui já faz uns 2 anos. Tô por trás de todo o esquema aí do marketing do podcast Gravata Solta e do nosso escritório Rebeca Silva. Nossa, eu tô vendo que hoje você tá bem vestido. Você achou? Achei. Eu tô confortável. Nossa. Eu tô leve, sabe? Eu acho que depois você pode falar, talvez nas suas redes sociais, o pessoal que tá assistindo agora, ir lá para suas redes sociais e entender um pouquinho do porquê que a gente tá falando disso. Não, com certeza, porque olha, vou te falar, num dia como hoje, calor, você viu que eu cheguei com uma roupa diferente. Por algum motivo eu acabei trocando, meu humor mudou, tô mais leve. Tá mais leve, eu tô sentindo. Tô muito confortável e, bom, pra explicar o porquê disso, você vai ter que ir lá na minha rede social. É isso aí. E, gente, agora a gente vai começar o papo sério. O pessoal tá olhando pra gente falando, cara, vocês já começaram o podcast entre vocês e a gente, né? Então, vamos lá, a gente tá em mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente trouxe um amigo que a gente fez nas redes sociais, né? A gente se esbarrou por uma demanda tributária. Eu falei, cara, acho que faz muito sentido você participar do nosso podcast. E eu trouxe ele pra cá. E ele trouxe também o Gustavo. O Gustavo ele é chefe do saque, cara. E ele consegue participar do podcast. É uma empresa bizarramente boa. Não tem detrator, só tem promotor. Certo. Então eles vão falar um pouquinho da empresa, de como eles trabalham no e-commerce. Sejam muito bem-vindos, Pedro Obrigado. E Gustavo. Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde, Rafael, Giovanni também. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né, com vocês. A experiência não é tão nova para mim, isso você não sabia. Eu já participei de podcast, já fui host de podcast. Então era ele online. faz hoje, eu vou embora. Ajuda o marketing, embora. faz uns cortes Procura. aí. Vamos lá. Exatamente, corte é importante. Eu Ajuda. já participei de podcast, mas é um prazer imenso ter sido convidado para estar aqui com vocês. Hoje, no caso, é um assunto totalmente diferente do que a gente estava habituado, né, no podcast que eu participava, no caso. Então é um prazer imenso estar Era com sobre o vocês que o aqui. podcast? Era sobre games. Sobre games? Caramba, que legal. Sou bem versátil, tá? Você vai entender no decorrer da conversa Que aqui. legal. Bem versátil, já trabalhei com bastante coisa. E até... Gustavo, quer dar uma palavrinha? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado também. Fui pego agora de surpresa, mas vamos lá. Foi um prazer também estar aqui com vocês. O que eu puder agregar, conta comigo aí. Vamos isso pra aí, cima. vamos embora. Tamo junto. Sobre versatilidade, Exato. né? Como que você tá... Como que você tá lidando com essa nova fase da sua vida? Que você tá falando pra todo mundo, né? Sobre essa nova fase, sobre um tornadinho que tem dentro da sua casa. Hein? Como que tá sendo isso? Cara, que você está se referindo é o meu querido e amado Lucas. Inclusive, tem um beijo pro Lucas, pra Laísa, minha esposa. Falar que amo vocês, né? Que estão assistindo aí agora. Cara, é uma sensação, assim, que até quando aconteceu o nascimento do Lucas, né? Do meu filho. Eu comentei com o Gustavo, com o Victor também, que tá aqui.
né, que é o gerente também da logística, não tá aparecendo aqui, mas tá na com a plateia gente. aqui, Tá tem sempre umas com a 100 gente. pessoas aqui. Tem muita gente. Mais do que o habitual, né? Comentei com eles, cara, é uma sensação assim que não dá pra você falar, não é alegria, não é tristeza, eu acho que é tudo junto, cara. Você fica naquela expectativa, né, daquele momento e ver tudo acontecer na tua frente ali, você fica sem reação nenhuma, né? Não dá pra explicar exatamente o sentimento, eu acho que só sentindo pra saber, né? Então, é algo que você até comentou, né? Você tem o sonho também de ter um filho. Espero que seja logo pra você entender esse sentimento que logo, loucura. logo é relativo. Vamos colocar uns aninhos aí, uns 3 aninhos no Não, mínimo. tem que ser um aninho, pô. Não, uns 3 aninhos. 3 no anos ainda é mínimo. logo. Tá tudo certo. É que depende logo, né? Depende, pra mim é logo. depende. Pra mim é logo, Exatamente. entendeu? Exatamente. Cara, pra mim já é 5 anos ali, ó. Ixi. Que na hora que eu olho já dá a impressão que é amanhã, porque você olha pra trás 5 anos parece que foi ontem. É verdade. Passa é verdade. muito rápido. Inclusive, né, até falando sobre o Lucas, foi uma surpresa, né? A gente queria, né, no caso, ter sim filhos já, mas a ideia era conseguir se casar antes, né? Se estruturar muito, muito bem antes de se programar para engravidar, no caso. Mas foi uma surpresa maravilhosa, né? É uma bênção não só na nossa vida, mas de todo mundo da família dela, da minha família, que agora é tudo uma só, né? Todo mundo se dá muito bem, graças a Deus. Então é uma bênção na família de todo mundo e não tem ninguém que consegue olhar para ele sem dar um sorriso e ficar emocionado, porque é uma coisa maravilhosa, cara. Uma riqueza, sensacional, né? é uma riqueza, Legal. é imensurável. A gente falando de novas fases, novas coisas, né? Enfim, conta pra gente como foi quando você criou a sua empresa. Você quis empreender, foi por... Cara, você sempre teve o desejo, foi por uma questão de necessidade, você herdou alguma coisa? Como que foi isso? Você sucedeu alguém? Eu gosto de contar bastante essa história, porque assim, né, tem muita gente que fala, não, era meu sonho, né, sempre quis ter o meu próprio negócio, outros falam que já nasceu com um dom, o meu caso é diferente, na verdade, sendo bem sincero, só fiz isso porque eu queria mais dinheiro. Na época, eu trabalhava na fábrica, numa fábrica de decoração na época, né, que trabalhava com cortinas, acessórios para cortina também. E a empresa, no caso, ela passou por uma dificuldade na época, né, que um representante ele acabou se desligando da empresa e esse representante ele representava quase que 90% da carteira de clientes, o que era um erro, né? E acabou acontecendo o inevitável. Ele saiu e levou os clientes, exatamente. Então, acabou acarretando numa dificuldade imensa na empresa, né? Até aconteceram alguns desligamentos na época, e a minha ideia na época era conseguir ter a minha renda extra, que eu queria sempre ter, né? Queria, obviamente, aumentar a minha renda na época, e a empresa estava num momento muito dificultoso, né? E com os produtos, no caso, que trabalhava na época, não era possível trabalhar no e-commerce, né? Porque na maioria ali dos produtos era tudo perfil muito... Sim, por favor. Era tudo muito perfil grande. Então, que não entrava na malha logística e nem nada do tipo. Então, era muito dificultoso e a questão de assistência também era muito alta, né? Por exemplo, a gente está falando de varões de cortina e também, né, o tipo de produto, vamos supor, cortina e acessórios, não se aplicava porque existem grandes fabricantes e importadores também do produto. Então, era uma dificuldade na época. E aí a empresa teve que se adaptar, né, para mudar de ramo. Então eles nem tentaram, no caso, dar continuidade na época com os produtos que já trabalhava, né? Sim. E na época, assim, era uma empresa de pequeno porte, né? Trabalhava já há algum bom tempo lá, na verdade, na época. E fizeram essa alteração, né? O dono da empresa, no caso, ele fez alteração de tipo de produto. Então, Ela era de transportes? Não, era de decoração. Tá. De cortinas, acessórios para cortina. Uhum. Então era voltado para esse nicho de produto. Certo. E na época fez essa alteração de tipo de produto, porque é basicamente a mesma matéria-prima para fabricar esses produtos. Que no caso, por exemplo, do varão de cortina, né, como tem aqui, eu acho que aqui é de varão, aqui é o varão de cortina, então o tubo dava para fabricar móveis. Então Entendi. ele partiu que ele tinha um estoque já desses tubos e começou a fabricar móveis. Só que não estava saindo da forma como esperava na época, né? Então tinha ainda assim uma dificuldade da venda, de captação de clientes, etc.
E foi onde eu enxerguei, no caso, que eu poderia fazer uma proposta, né? Falei, ó... Pra adquirir parte da empresa. Não. Na verdade, para comprar, virar um cliente da empresa. Ah, tá. Então, eu continuei meu trabalho dentro da empresa, trabalhando lá, e comecei a comprar os móveis. Só que, de certa forma, eu fiz o dropshipping, que a pessoa gosta de falar hoje em dia, né? Então, eu comprava os móveis e pagava com 30 dias, né? Então, dessa forma, eu fui entendendo como funcionava, fiz minha conta no Mercado Livre, na B2W também na época. O Mercado Livre começou a despontar, aí comecei a entender mais ou menos como que funcionava, questão de taxas, entrega, eu fiz bastante contato com transportadora, inclusive até hoje a gente tem contato, né? A gente tem a parceria com os mesmos parceiros, no caso, que me atenderam lá no início, a gente ainda tem contato com esse pessoal. Legal. Então eu fui me adaptando e conseguindo trabalhar, né? E depois disso, algum tempo, aconteceram alguns problemas no caso da empresa, que eu trabalhava e eu era cliente também, né? Então aconteceram alguns problemas internos lá mesmo, que aí eles quiseram entrar direto na venda e para mim não era legal, não era o ideal, porque não fazia sentido disputar com quem estava comprando. Eu acho que é uma dificuldade Não até... existe mercado. Exatamente. Eu acho E que o e-commerce está sofrendo bastante. ele tende com muito isso. a isso, na verdade. Ou até é um ponto do que a gente vai chegar, né? Na hora... Importação? Exato. Entendeu? Então, assim, se você não importa, você não fabrica hoje, acelera para conseguir um desses dois pontos. Porque senão a margem fica muito apertada. Você vai concorrer com o teu fornecedor. Exato. Exatamente. E o preço sempre vai ser mais competitivo. Exatamente. E assim, na época eu tive essa dificuldade, mas eu enxergo, até vou chegar lá também, eu enxergo cada tipo de dificuldade que a gente vai conversar aqui hoje como um salto, para falar bem a verdade. Porque quando aconteceu essa dificuldade, já tinha acho que uns 2 a 3 anos mais ou menos. 2 anos, vai. Eu tinha 2 anos já de experiência já trabalhando dessa forma. Então eles quiseram encurtar o caminho, o que é natural, né? É meio que lógico, no caso, aumentar a margem pronto. Com certeza. Entendeu? Então, assim, foi natural, mas não foi legal pra mim, né? Então, eu fiquei bem, digamos, chateado na época, mas entendi. Já faz 2 anos isso. Não, isso já faz 6. 6 anos. Aí vem a virada. Que aí, no caso, eu saí da empresa, fiquei um bom tempo em casa, trabalhando de casa. Algumas coisas deram errado na época, quando eu saí da empresa, então, deram errado no meu negócio. Eu acabei entrando, no caso, numa situação psicológica bem complicada na época. Fiquei bem abalado, digamos, durante um ano quase ali. Acho que foram 9 meses, mais ou menos. Você já era casado? Você Não. já estava junto com a sua esposa hoje? Não, ainda não. Não? A gente, no caso, começou a ficar junto há 3 anos, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Você complicou, cara, agora. Mais ou menos isso. É que foi tão intenso tudo assim, cara, que parece que faz 10 anos que a gente tá junto. Tanto Certo. eu com ela, o Gustavo, ele presenciou, inclusive, o início. O dia que eu vi ela a primeira vez, eu falei, você lembra a frase? Sim. O que eu falei? A gente tava na academia, vamos. E olhando tudo e falou, Gustavo, só tem uma aqui que faz o meu estilo. Ele falou, olha e vê quem que você acha. Na hora que eu olhei, eu falei, aquela. Ele falou, ela mesmo. Ele falou, ó, o nome dela é Laísa, pode procurar, o Instagram tá aqui, vai lá. Fez a ponte. Fiz a ponte. E aí eu falei, no caso, pra ele, assim, com essa eu caso. Caramba. Casou. E casou. Legal. Então, assim, é muito intenso, então parece que é muito tempo atrás. Até a gente brinca, eu e ela, né? A gente fala que parece que faz tanto tempo que a gente tá junto que, na verdade, não faz tanto assim. A sintonia, né? cara? É uma sintonia bem bacana. O único problema dela é que é palmeirense, mas tá todo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, Ninguém é ninguém é perfeito. Só bate no meu São Paulo, nunca vi. Então, Aí, ok. Beleza, gostou, né? Tamo junto. Perfeito. Não gosto também do Palmeiras. Então, voltando pra história, né? Que é bem importante, no caso, pro restante. Esse momento que eu saí da empresa, tive esse problema todo, né? Questão pessoal, realmente, né? Que eu acho que é até natural, porque você se frustra e tem essa cobrança sobre si mesmo, né? Então, assim, é uma coisa natural. Na época eu não tinha esse tipo de mentalidade. Mas demorei um pouco para sair, graças a Deus deu tudo certo, consegui, né, centralizar novamente os pensamentos, que é muito importante, você tá bem consigo mesmo, Sim. para todo o resto dar certo, né? E cada fracasso é um aprendizado. Né? Exatamente, eu não tinha essa mentalidade, eu tive no momento que aconteceu tudo que veio acontecendo. Então, assim, eu voltei, basicamente recomecei do zero, né? E aí eu continuei comprando da empresa, né, no caso lá. Da mesma? Exato, outros produtos. Tá. No caso, consegui
honestamente não sei que jeito, mas consegui sair daquela dependência que eu tinha, no caso dos produtos que já trabalhava. E aí, quando eu senti segurança, e eu falo que não existe muita coincidência, eu acho que existe um propósito em tudo que a gente faz e acontece. Quando eu consegui, no caso, já gerar realmente um caixa, né, que é muito importante também, o concorrente dessa empresa que eu trabalhava me contatou. E aí, isso daí foi a virada, você entendeu? Porque eu já tinha uma experiência de uma situação que me deixou numa posição ruim, então eu já sabia como blindar. Que era dependência. Exatamente. Então, quer dizer, eu consegui driblar isso, você entendeu? Essa dependência. E daí veio os novos parceiros, né? Até o Wesley, que está aqui também, é um desses parceiros, né? Que a gente tem do nosso lado. E com isso vieram outros parceiros também. A gente veio, alguns não deram certo, outros deram muito certo, né? Então a gente foi construindo. E nesse meio tempo, eu trabalhava de casa, que era basicamente somente eu. Falei, cara, é isso daqui, só isso mesmo, né? Eu preciso, então, se eu quero alavancar o negócio, alavancar a empresa, eu preciso de mais tempo. E eu não tinha tanto tempo, eu fiquei travado naquele valor de faturamento por mês e aquilo e ponto. Falei, cara, eu quero faturar mais, quero crescer. Como que eu faço isso para ter mais tempo? A gente tem um tempo limitado, né? Então eu pensei, tem que chamar mais gente. Aí veio o Gustavo primeiro, eu tinha uma semana para fazer dar certo, a vinda do Gustavo, né, que eu tinha feito uma proposta lá pra ele topou até... Vocês são amigos há muito tempo. Sim, não, toda essa linha do tempo que ele tá acompanhou. falando, vem um filme na minha cabeça de tudo que vinha acontecendo. Assim, exato. Até o momento que a gente começou Legal. a trabalhar junto. Então, Legal. foi bem bacana. Exato. E assim, ele acompanhou, na verdade, de tudo. Algumas vezes ele não faz nem ideia do que estava acontecendo. Hoje, na verdade, ele sabe o que é essa história inteira. Sim. Já contei algumas vezes, né? Então ele já tem noção, mas na época às vezes não tinha. Do que estava acontecendo na minha vida, da cabeça de como que estava, então naquela loucura. Então aí veio o Gustavo primeiro, tinha uma semana para conseguir fazer dar certo por alguma razão, né? Eu acredito muito em Deus. Deus me abençoou de uma maneira ali que fez dar certo nessa semana. E aí depois do Gustavo veio o Vitor também, né? Que foi muito parceiro, esses dois ralaram pra caramba também junto, né? E também se não fosse isso não teria dado nada certo, né? Cada um ficou designado para uma função, né? Um para logística, outro para o saque. O Gustavo que cuidava da logística na época, e eu costumo brincar falando que a questão, a lógica nessa história toda seria manter o Gustavo na logística e colocar o Vitor no saque. Mas se eu tivesse feito isso, teria quebrado na primeira semana. Não, já tinha. Porque o Vitor não tem paciência nenhuma, nem com o cliente, nem com ninguém. Tomar no... Daí pra pior. Exato, daí pra pior. Tá leve. Exatamente. A gente brinca aquele personagem raiva, sabe? Do Divertidamente. É a mesma coisa. Até o aniversário dele foi 3 palavras, já estoura, já sai o foguinho na cabeça. Já fica vermelho, já fica nervoso, já desse jeito. Já ia ser cancelado em tudo quanto é exatamente. Já tinha ido pro espaço já. Já teria ido pro espaço. Mas eu sei que sim, né? Uma coisa foi acontecendo atrás da outra, graças a Deus foi tudo, né? Dando certo, muito certo. Conhecimento também, a gente foi buscando conforme o tempo foi passando, a gente foi crescendo, foram chegando novas pessoas, né? Então foi tudo acontecendo como deveria acontecer. Por isso que eu acredito muito em propósito. E aí hoje, no caso, né, a gente tem a equipe, o pessoal que está lá hoje, né, cuidando da empresa, tocando, né, para funcionar. Até você brincou no caso do Gustavo estar aqui. Isso é fruto também do trabalho dele. O Vitor está aqui também por conta do fruto do trabalho dele. Mas a gente também tem um pessoal por trás disso, né, que sem eles também a gente não conseguiria trabalhar. Todo mundo tem uma história, né? Quando a gente acaba vendo alguns influenciadores, algumas pessoas que têm um pouco mais de canais de transmissão, enfim, tem algum momento em que o empreendedorismo ele é tido como, nossa, isso é um negócio maravilhoso, perfeito e tal. E, cara, tem muito desafio aí no meio, né? Todo mundo tem uma história. Por exemplo, quando a gente iniciou nosso escritório, a gente iniciou sem nenhum cliente, 0, né? Tá, e agora? Como que a gente paga nossas contas, não sei o quê? E a gente foi atrás de muita empresa. A gente batia em porta de cliente, a gente entrava, fazia nosso pitch. Os caras até compravam a ideia, mas eles não fechavam com a gente. Porque não tinha autoridade, não tinha... Cara, o cara acabou de chegar aqui na minha empresa, fez um pitch aqui, é isso. Como que eu vou saber se o trabalho do cara é bom? Como que a gente gera confiança?
E, cara, foi muito difícil nessa época. Um dos nossos sócios, o Murilo, a gente tinha... Nem sei se a gente já falou isso em podcast, mas a gente tinha... a gente delimitava, eu vou passar em tal área, você passa em tal área, não sei o quê. E no fim do dia a gente fala como que foi, né? Então a gente passava... Por exemplo, tem uma oportunidade para autopeças na parte tributária. Então eu ia para uma área que tinha bastante autopeças e ia falar com a maior quantidade de pessoas que era possível. E o Murilo foi fazer isso um dia, o meu pai, o doutor Alexandre, foi para outro lugar, e eu talvez fui fazer outra coisa e tal. Era uma quinta-feira, por exemplo. Na sexta-feira, a gente chegou e falou, vamos fazer a mesma coisa? O Murilo falou, putz, gente, não consigo. A gente, não, beleza, tal, mas por quê? Gente, eu andei tanto ontem que acabou a minha perna assando, eu não tô conseguindo andar. Então, todo mundo tem uma história de, cara, é difícil, né? O início, principalmente, é difícil. A gente fala que tem uma montanha russa, né? Então, tipo, tem picos, a gente fala, caraca, minha operação tá muito top, não sei o quê. Aí você tem uma queda, você fala, putz, será que ela é tão top assim, não sei o quê. Tem hora que você fala, agora vai, não sei o quê. Daí, tipo, tem uma queda, você fala, caraca. Então, todo mundo tem desafio e acho que essa é uma questão típica do empreendedorismo, né? Então, é muito provável que quem empreende hoje, cara, vão ter os seus desafios e cada vez os desafios eles ficam maiores, né? Porque sua empresa, você acaba passando por alguns, você já sabe como resolvê-los, e aqueles que vêm, você não sabe como resolver ainda. E a tua empresa provavelmente fica maior, né? Então, os desafios que chegam para as empresas são cada vez mais desafiadores, né? Isso faz muito sentido até numa coisa que a gente comenta. Cara, às vezes, que nem você comentou de mudança de espaço agora há pouco, vem um filme na cabeça, até diante do que o Pedro vinha comentando, e a gente até comenta, cara, que saudade quando era nós três. Nem o Pedro, eu e o Vitor. Era muito rápido, A gente né? trabalhava igual um louco. Chegava em casa moído. Só que hoje são problemas muito maiores. E não depende só de você. Exato, aí que tá o problema. Porque na época era nós três. Então a gente tinha um problema. Cara, vamos sentar nós três aqui e a gente vai resolver. E quando, por exemplo, quando a gente estava lá embaixo, por exemplo, tava todo mundo na frente um do outro e tal, todo mundo conseguia entender exatamente a situação, entendia todo mundo do mesmo jeito. Porque tava todo mundo na mesma ótica. Exato. Quando, por exemplo, você departamentaliza, por exemplo, o marketing acaba vendo de uma ótica, operações vê de outra, vendas vê de outra, e tem um desafio aí que é juntar tudo isso e falar, tá, o que a gente faz em relação a essa objeção, a esse problema? Porque cada área acaba analisando da sua ótica, e é natural que isso aconteça, né? Quando a gente estava lá embaixo, não, era só uma. Não, beleza, a gente precisa faturar mais tanto, tá, então como que a gente vai fazer? É esse o plano e tal? Beleza, alinhado, vamos bronca, né? Então hoje, por exemplo, já é um pouco mais complexo. Tá, mas e esse projeto que tá rodando aqui? A gente a gente continua, não sei o quê, putz, mas vai bater em operações, porque 30 dias é muito mais complexo. Sim. Né? A operação, quando ela fica reduzida, é mais rápido da gente... É a teoria do jet ski, né? Quando você é pequenininho, você é um jet ski, então você faz a curva, você vai rápido. Exatamente. Quando você acaba ficando maior, você é um transatlântico. Se você for fazer uma curva, cara, você tem que começar muito antes. Se você não começa, você não vai conseguir fazer. Exatamente. Acho que isso daí gira muito em torno também da comunicação. Eu acho que os líderes, né, tipo, parte muito no caso, para a comunicação dos líderes, não só com os colaboradores, né, com o time, mas sim dos líderes entre si, né? Tem que ter, assim, uma flexibilidade, uma comunicação bem facilitada, um alinhamento muito bem feito entre os líderes em si, porque é literalmente o que eu falo para eles, né? Eles são os cabeças, né? Eles são os cabeças do negócio. Então, todo mundo indo na mesma direção. Se eles não estão pensando, se eles estão nos braços, tá sem cabeça. Assim, entendeu? Então, você tem que ter a cabeça muito bem definida para o corpo como um todo trabalhar bem. Com certeza. Assim, então, acho que parte muito da comunicação para isso, né? Qual foi o maior perrengue que vocês passaram? São vários. 8 anos são, no mínimo, 8 extraordinários. Até a gente tá passando por um agora, inclusive logístico, né? Todo final do ano ou todo começo de ano é uma novidade. É. Todo.
Todo. Mas como que foi o mercado de vocês na pandemia? Aumentou a procura, né? Na pandemia eu tava sozinho, ainda na época, né? Eu comecei a chamar o pessoal, foi em 2022? 22, né? 2022, o Gustavo, foi em 22 que você chegou? 22. Então o Gustavo foi o primeiro, foi em 2022. Então, na pandemia em si ali, eu tava sozinho. Eu costumo falar que é horrível isso que eu vou falar, né? Mas é a pura realidade, que a pandemia foi maravilhosa. Sim, né? Principalmente pra móveis, né? Para e-commerce, no geral. E-commerce. sim. E o pessoal Ninguém- ficava ninguém em quer casa. Exatamente, Exato. o comércio não abria, você tava em casa. Para móveis, você tava com a tua esposa em casa. Quem define não é o homem, geralmente. E você olhava pro É a sofá e você esposa. falava, acho que já tá na hora de trocar esse Exato. sofá, hein? Exato. E assim, é uma questão, não é uma regra, mas é uma questão assim de maioria. Se eu abrir agora o Instagram agora, a gente tem aquele resumo do teu público-alvo, né? Uhum. Você vê O ali, cara, decisor. é nítido. É mulher ali, disparado na frente de homens na faixa de idade X. Sim, entendeu? Então assim, você tem, De 30 a você tem a 35 persona, anos. exato. Na verdade é de 35 a 44. Até 35, 44? exato. Então, assim, você tava o marido tava em casa com a esposa. Mas quem entrava em contato era a esposa. Porque geralmente tem aquilo, vou ver com a minha esposa e te retorno. Ou, Uhum. vou ver com o meu marido e te retorno. Não, já tava os dois em casa. Então já era definido rápido. Sim. Sim, entendeu? Caramba. Então foi muito, muito bom. Porque a pandemia, ela veio, na verdade, para mudar muita coisa, né? Tipo, quem não tava na internet foi obrigado. Foi um processo mais rápido, né? É. Tipo, todo mundo via que Foi o futuro forçado. era venda pela internet e tal. E a pandemia falou, não, é isso mesmo. Exatamente. Acelerou, óbvio. Agora mudou. E você pode ver que o pessoal ele não voltou pra loja física. É muito difícil. O pessoal tava utilizando bastante showroom, né? É. Então o pessoal, você tem uma loja, o pessoal vê como que é, senta, não sei o que e tal. Beleza, agora eu vou comprar. Exato. Exatamente. Só pra você ver o produto. Às vezes você fica na dúvida, será que tem qualidade, será que não tem? Você vai lá, verifica, não, beleza. Eu acho Esse que a aqui. Nike, era a Nike, que tinha fechado várias lojas e ela viu Acredito que que, sim. eu não lembro exatamente se era, mas ela fechou várias lojas em um determinado local e ela analisou que naquele local as vendas despencaram. E daí ela, opa, pera lá. Pera, ela não tá comprando na Eu não loja. tava fechando, mas era tipo venda no online que Sim, tinha sim. desabado. Então, eu não tô vendendo na loja. Aí eu fechei as lojas. E a minha resultou venda no online? online diminui? Não, pera lá. Daí ela abriu, tipo, showroom, e daí voltaram as vendas. Então, ainda é interessante pro consumidor experimentar, né? Ver como que é na prática e tal, mas ainda a venda se consolida Até no porque online. tem né? aquilo que assim, não, na internet é mais barato. Lógico. Vou comprar na Você internet. consegue comparar vários Isso valores sempre é. ao mesmo tempo. Na verdade, eu acho que depende muito também do produto, né? Do que estamos falando. No caso, um vestuário, né? Ele realmente, eu acho que é 100% isso. Sim. Porque Você consegue comparar, né? É a mesma Exato. coisa. A gente tinha muito... Antigamente, eu lembro, quando eu era criança, tinha muito aquilo de colocar no pé, minha mãe vinha lá na pontinha do tênis aqui e apertar. O dedão. pra ver se tá Coloca o dedão pra confortável. cima. Ficou muito Como é folgado. que é? Tá apertado do lado? Falava vai laciar. Falava dessa Aham. forma. Então tinha muito aquela questão do conforto que você tava sentindo com aquilo no pé. Com o tênis no pé. Coloca o outro e anda. Exatamente, você andava. pé então- maior que o outro. Espelho, né? Tinha Então, assim, espelhinho. isso aqui você nunca viu isso acontecer com móveis. O máximo que você pode ter visto é sentar e passar a mão. Aham. É isso. Assim, por exemplo, no caso do sofá, numa poltrona que seja. Uhum. Então, se você tem um produto, tá anunciado lá, obviamente, com o menor preço, né, no caso dos móveis, tá? E você descreve o que é o material, acho que já é o bastante para o cliente, você entendeu? Hoje. No futuro isso pode mudar. E também tem a questão do caro, né? É. Eu vi uma... Como que é o nome dela? Isabela Matti. Sim, Sabe quem é? claro. É uma pessoa, uma influenciadora, né? E hoje ela fala bastante sobre Instagram e tal. E ela trouxe uma visão que é... Cara, o que é caro? Né? Ela falou, tal coisa é cara. E daí alguém veio e repreendeu ela. Falou, tipo, mas o que é caro? Aí ela falou, eu acho que é caro porque, sei lá, eu acho que não vale e tal. Aí a pessoa falou pra ela, mas você não acha que, tipo, caro deveria ser aquilo que você consegue mensurar? Então, por exemplo, tem essa caneca aqui que vai ser R$10 e tem uma outra caneca que é idêntica e é R$50. Agora, uma coisa que não tem no mercado, como que você vai falar que ela é cara ou não? É o valor dela, né? Então, acho que é bem interessante isso, porque talvez quando a gente fala de móveis, não seja igual tênis.
Tênis vai ser o mesmo em todo lugar. Móvel, talvez, aí vocês vão falar melhor do que eu. Mas móveis, acho que cada lugar tem a sua particularidade. Pô, tem um sofá que Uma é exclusividade assim, é ali, né? exclusivo dessa loja, Sim. enfim. Tem um ponto, na verdade, que né, com o passar do tempo eu acabei entendendo que é o seguinte. O cliente, no caso, no âmbito de móveis, né? Porque você é um cliente de vários nichos, no seu caso. Mas se você entende de material do móvel, pô, tá descrito lá que é MDP e tá descrito que é MDF. Você sabe a diferença exata? Eu não. A maioria não sabe, você entendeu? Até começar a trabalhar com o produto, eu também não sabia. Porque Eu na não época eu não faço a trabalhava menor com produto ideia. de madeira, eu trabalhava com produto de ferro. Você entendeu? E de ferro, de plástico, eu não trabalhava com de madeira. Quando eu comecei a trabalhar com os produtos de madeira, eu tive que aprender. Ou seja, eu tive que me educar para entender. Então acho que falta muito essa parte, no caso hoje, né? Conscientizar, as empresas estarem conscientizando o cliente para ele entender qual é aquele produto que ele está oferecendo e o porquê que está aquele preço maior. A foto, é o que eu costumo falar, na internet você vende foto, você não vende produto, você vende foto e preço, acabou. É isso. Então, assim, eu acho que falta muito essa estratégia de conscientizar. Só que a gente tem que entender quanto custa isso. É válido? Depende. É porque eu entendo isso que você fala. Por exemplo, tem alguns clientes que chegam pro escritório e, por exemplo, eles veem os nossos vídeos nas redes sociais e tal. Eles sabem que tem alguma coisa ali. Mas eles não sabem se eles precisam de uma contabilidade. Eles não sabem se eles precisam de uma consultoria para otimizar a carga tributária deles. Eles não sabem. Eles falam, tem algum problema com o imposto na minha empresa. Eu acho que eu posso melhorar isso. E daí, cabe a nós direcionar esse cliente exatamente para aquilo que faz sentido para ele. Uma solução, né? Então, chega um cliente aqui, por exemplo, ele declara 30% daquilo que ele está, né, faturando, e ele chega e fala, eu quero pagar menos imposto, tá? Eu preciso chegar para ele e falar, talvez eu não consiga reduzir, talvez eu consiga, a gente chegue na legalidade, né, você pagando menos possível e não tendo problemas futuros, né? Seria isso, tal. Talvez analisar esse período que você não pagou e analisar se seria interessante para arrumar casa, ou a gente segura, não sei o quê. E daí ele fala, acho que não é tão interessante. Tudo bem. Mas eu tô passando um nível de consciência maior para ele, daquilo que dá e daquilo que não dá para fazer. Exato. E tem cliente, inclusive, que chega aqui, ele sabe que tem alguma coisa, mas ele fala, putz, né, eu acho que vai acontecer tal coisa na minha empresa, que daí a gente consegue chegar lá. Beleza, é o nível, é o ciclo de vendas desse cliente. Ele é diferente. Então eu preciso também entender esse cliente e nutrir ele durante esse tempo, né? E essa nutrição, querendo ou não, ela vai ser um nível. Eu vou ter que aumentar o nível de consciência dele durante essa etapa para ele posteriormente vir a fechar comigo, enfim, para que a gente tenha uma parceria, né, ali na frente. Gente, hoje, como que funciona o canal de vendas de vocês, né? A gente, antes do podcast começar, a gente falou um pouquinho sobre tráfego pago, enfim, mas quais são os canais de aquisição de clientes que vocês têm atualmente? Hoje, no caso, a nossa venda ela acontece única e puramente por marketplace, né? A maior parte por Mercado Livre. E a gente tem também um site próprio, né? E a gente tem o atendimento dentro do WhatsApp, que ele é mais voltado para a solução de problemas caso ocorra, né? E atendimento, vamos supor, o cliente tem alguma dúvida, questão rastreamento, questão de montagem, tem dúvidas, ou faltou uma peça simplesmente, ele tem acesso, né, a falar conosco pelo WhatsApp, né? Hoje a gente iniciou um trabalho no Instagram, né, de captação também. Ainda a gente iniciou literalmente sexta-feira, entendeu? Para conseguir rodar o final de semana também. Então hoje é segunda-feira, é o primeiro dia, vamos falar. E esses caras puxaram você para um podcast e não tá deixando você analisar a campanha, né? Exato. Difícil. Exatamente. Mas assim, então a gente tem esse atendimento por WhatsApp e a gente consegue
atender o cliente agora por WhatsApp voltado para a conversão, né? Atendimento humanizado. Exatamente, humanizado. Sim, no início ele tem ali o filtro, né? Uhum. Justamente para direcionar ele para a pessoa correta, Sim. né? Que inclusive é o próprio Gustavo nesse momento. Que... Se você tiver um problema agora, não chama o Gustavo. Tá? agora Chama não. depois. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu tô lá. Então assim, a gente Eu tem... acho- É o Vitor, né? É o Vitor. Eu acho que o Vitor pode responder, não pode? Sobre? Não, Se tiver algum problema... Ah, tiver tá. algum Geralmente problema. é ele que causa os problemas pro Não, pelo Gustavo. amor de Deus. Aí a gente vai da sua assessoria pra resolver depois. Deixa- Geralmente, Espera aí, gente, é melhor. geralmente quem ocasiona o problema é a logística. É nada, ele fica bravo falando assim, pô, não tem condição, tanto de volume que sai daqui. Vende menos, vai porra. errar. Fala, você tá Porque maluco? acaba acontecendo de mandar o produto errado. Cara, é muito pacote, é muito produto. Sim. Ali na hora do vamos ver, se você colar uma etiqueta no produto errado, pode acontecer. A gente não quer que aconteça, não quer que o cliente tenha essa experiência. Mas vai acontecer. E se acontecer, a gente tá lá no WhatsApp pra quê? A gente tá ali pra resolver. Exato. Quando o cliente quer resolver, né? Porque tem cliente que ele só quer reclamar. E não só isso, né? Até a gente brinca falando do pessoal da colagem, da etiqueta, do despacho, né? Acaba tendo, ele tem inclusive é um ponto que a gente tem que considerar, inclusive na precificação do produto, já considerando a possibilidade desse erro interno. Não tem que acontecer. A gente reduziu muito do que era no início. Você já embute no preço o teu Exato. custo, Exatamente. eventualmente, que você terá O com custo no caso de saque, né? Então a gente tem que considerar ali. Mas assim, reduziu drasticamente. isso. É o Gustavão, né? Na verdade, Gustavão, não. o Vitor, né? Isso. É o Vitor. É o Vitor. O Gustavo, ele garante que vai ter uma solução e o cliente não, É verdade, não vai é. ficar mal com Vou deixar ele contente. Exato. Ó, aconteceu Tá um erro, deixando o mas trabalho dele mais peraí, fácil. vou resolver, né? A gente Isso aí. tenta ali, mas é complicado. É o que eu digo, por isso que tem que ter as pontas, no caso, né, os cabeças bem alinhados, né? Então, assim, aí tem, inclusive, hoje, o Gustavo passa nem 1%, eu acho, pra mim, do que tá acontecendo, porque nisso eu não tenho que saber, eu tenho que saber, assim, né, números. Sim. Os resultados ali tem que Quanto analisar. isso tá impactando no Exatamente, negócio. no faturamento, entender se tem alguma luz vermelha acesa ali, se não tem, a gente acompanha só. Agora, se, né, vamos supor, acendeu a luzinha ali, não tá nem vermelha ainda, mas a gente já tem que entender o que tá acontecendo e solucionar. Então, o Gustavo, ele fica responsável nisso. O Vitor não deixa o produto terminar, né, acabar no nosso estoque para não dar ruptura. Então, tem que ter muito bem alinhado isso, porque se rompe lá, vai desencadeando no efeito dominó. Inclusive, o Gustavo tinha falado no início do podcast, antes da gente gravar, que se chegasse um sofá errado, ele ia dar outro sofá. Não, é aí isso? não. Aí vai Não, fechar a firma. Mas isso aí é bizarro, eu tô brincando aqui, obviamente, mas a Domino's, ela escalou justamente nisso, né? Ela falou, por exemplo, ela não mudou nada na operação dela, nada. Ela só falava assim, uma pizza quentinha em 30 minutos. Só que a operação dela já era de 25 minutos. Então, assim, normalmente, ela já fazia isso. ela já fazia. E se chegasse mais de 30 minutos, a sua pizza era de graça. Então, eu tinha duas pizzarias, as duas faziam a mesma coisa, só que a promessa da Domino's era que ia chegar em menos de 30 Porque minutos. você queria falar, não, vai atrasar, eu vou ganhar ela. E daí o pessoal pedia, Exato. e a promessa era cumprida. Aqueles Não que, tinha tipo, problema. quando passava de 30 minutos, beleza, Já uma tava pizza de graça, calculado já no estava preço. calculado e ela Exato. escalou nisso. Então é absurdo. Então, sei lá, tem um problema por semana. Quanto que custa isso, tal? Se Percentual você coloca disso. uma proposta agressiva no teu pitch, cara, Acabou. absurdo. Faz toda a Mas diferença. é isso que o Pedro comentou. Muitas vezes eu chego, Pedro, vamos parar com tal produto. Pô, por que dá lucro? Falei, ó, tá aqui. Tá dando tantos por cento de problemas. Quer continuar? É viável pra empresa? Mesmo assim, calculando o retorno, não sei vale o a que, tá pena? dando esse lucro? Vale a pena? Aí, assim, a gente analisa, não vale, vamos cortar. O que dá mais problema na operação hoje? O que dá mais problema? Transporte. Transporte, avaria de Transporte. transporte. Mas é determinado o produto ou não? A gente trabalha muito com cadeiras, né? O público forte nosso é cadeiras. E ali ela dá muito problema. E caixas, né? Móveis em só. Por quê? Cara, infelizmente, o transporte ele não tem o cuidado. Entendeu? Às vezes, pode Joga ser, uma caixa? joga, ou pode ser que caia. Não vou nem colocar a culpa nos entregadores. Pode ser que caia ali, pega de mau jeito. Ou vai tirar a carga do caminhão, cai uma caixa de cima. E não tem jeito, é tudo madeira. Então, na hora que cai, já bate numa quina, chegar para cliente, ela não vai querer. Sim, Porque, pô, já chegou avariada, ela vai querer a troca. com Você certeza. entendeu?
Então, assim, hoje 80% dos nossos problemas é transporte. 10% é o que vocês estavam comentando, que é uma dificuldade muito. O cliente ele não lê a descrição. Entendi. Então ele entra, compra. Aí chega o produto, não coube no meu espaço. Mas a senhora leu, né? A descrição, não mediu. Não li. E é um Entendeu? problema que não tem muito como você solucionar. Não é minha culpa, não é do transporte, não é de ninguém. A culpa ali é do cliente que não se atentou. Sim. Só que a gente tem que resolver. É. Você entendeu? Exato. Sim. E gira muito em torno, né, o problema que o Gustavo mencionou, ele gira muito em torno aí da logística, justamente. Na hora que você comentou sobre os perrengues no caso, sempre foi e acredito que sempre vai ser, eu acho muito difícil de solucionar isso. Não digo nem da nossa parte, mas eu digo num contexto geral, né, logística. A logística hoje é a coisa mais complicada que a gente tem não só no e-commerce, eu acredito que como um todo. A logística ela é bem complicada tanto para a chegada de produtos, manuseio e saída, e entrega. Entendi. São esses 4 pontos. Então, acho que é muito dificultoso se conseguir solucionar isso. E o problema tributário? Né? Aí a gente vai entrar Agora ele puxou o peixe. Aí complicou. Cara, mas assim, desculpa, quer falar? Não, pode Tá. dar continuidade. Mas a gente se conheceu por uma demanda tributária. Sim. Né? Quando que você analisou que a parte tributária poderia mudar ponteiro dentro da tua operação? Na verdade, né, como acho que 99% dos empreendedores brasileiros, eu fazia essa jogada, vamos supor, de faturar menos na empresa aqui, ter um outro CNPJ, faturar menos e ficar nesse Criando empresas jogo. no Simples Nacional. Exato. E, cara, sinceramente, né, até o pessoal que está assistindo a gente, não faz sentido. Se colocar na ponta do lápis, não faz sentido. A própria questão de gestão, né? Exatamente. Porque o que acontece? Você dificulta muito, né? Tem colegas, né, de e-commerce, inclusive, também, tem inúmeros CNPJs, né? Tudo dentro, obviamente, da legalidade, mas tem inúmeros CNPJs, várias empresas, no caso, para não pagar imposto. E tem a forma correta de você fazer isso. A forma que você não vai ter um problema no futuro, digamos. Sim. Né? E eu pensava, cara, não tem que ser assim. Não tem que ser... Tem algum outro jeito? Não, de você fazer tem que fazer da forma, né, correta e dar certo, cara. A gente sabe que, né, infelizmente, né, dentro do nosso país hoje a gente tem inúmeras dificuldades, tanto, não puxando pro questão governamental, mas Uhum. governamentais também, independente de quem tá lá e quem não tá, é a mesma situação. Eu nunca vi o governo dar alguma coisa pro empresário. Ele tá sempre dificultando, né? Ele tá sempre dificultando. Se você ficar refém de governo pra né, fazer o seu negócio dar certo, cara, não levanta da cama. Exatamente. Sim. Então, assim, não... Fica em casa. Não levanta da cama porque não vale a pena. No final, a matemática ela não fecha. E é por isso que o pessoal faz essa questão dos CNPJs. De ficar dividindo, repartindo, faturamento. Cara, isso daí não faz nenhum sentido, se você analisar. Sim. Eu tive 2 CNPJs e foi quando eu entendi. Falei, cara, não faz sentido. Isso que você teve 2. Exato. A gente já teve empresas que passaram aqui. Quer chutar um número? Uns 50? Um pouquinho menos. 32. Então, pra você Cara, entender... 32 empresas do Simples Nacional. Exatamente. Coloca... Loucura. Eu não conheço esse tanto de gente. Tem que colocar em CPF, pô. Loucura. Imagina se você quer vender sua operação. Cara, esse cara deve ser muito gente boa pra ter tanto de amigo assim. Né? Eu tenho no máximo 5 ali e é isso aí. Tá maluco. Mas não tem assim, como. não faz sentido. Simplesmente vamos supor pelo fato de pega 32, você falou, né? 32 e calcula pelo valor que você cobra pra trabalhar, né? Fazer a gestão de um Simples Nacional. Sei lá, cara, vai dar Ele precisaria de... Eu não sei exatamente, mas ele precisaria de um gestor para cada CNPJ? É impossível Não você sei. controlar isso. Já é difícil controlar um. Você fazer um controle já é difícil, Sim. não é? Com Então, como é que vai controlar 32 CNPJs para andar na legalidade, digamos, e dar resultado, que é o que interessa no final do dia. Então, assim, busquei entender como trabalhar da maneira que daria resultado e que não me causaria problemas. Sim, entendeu? Então, a única situação era migrar de regime. E a questão da importação que a gente comentou há pouco tempo? Então, aí entra Teremos novidades? Aí tudo depende, né? Se toda a operação que eu venho estruturando nos últimos meses, ela vai realmente ser validada e vai funcionar. Eu acredito que sim, porque com tudo que eu já analisei,
com vocês, o tanto que a gente já conversou, com outros parceiros também, que a gente já conversou, já validou, já entendeu, né? Eu acredito que a gente consegue validar sim, e não é nenhuma uma opção, é uma obrigação. Isso Ou daí. você fabrica ou você importa. Exato, ou você fabrica ou você importa. Se você não tá em nenhum desses duas opções, se você só revende, cuidado, vai E acabar. E a indústria pra você? Você acha que não funciona? Não é um tipo de... Por exemplo, o produto que eu tenho hoje não é um tipo de produto que eu me interessaria a fabricar. Muito difícil, logística. É logística. É Entendi. muita questão logística. Por quê? É um produto que ele é artesanal. Ele é escalável, mas ele é artesanal, então é muito dificultoso. Entendi. Entendeu? Na nossa região, tem muita gente que faz esse trabalho, essa mão de obra. Então a gente tem muita mão de obra. Uhum. Só que o problema é que acaba chamando a atenção de outras pessoas que também querem vender, né? E pensa que é uma maravilha, mas Entendi. não é bem por aí, né? Então você tem que buscar formas de facilitar a logística, que entra naquilo que eu falei. É muito difícil você resolver, né? Então você tem que só facilitar. E é muito trabalhoso, né? É por isso que a gente tem os parceiros, né? Que até um deles está aí. Agora vai ficar se achando. Mas por isso que a gente tem os parceiros, né? Que a gente pode contar, né? Então, eu prefiro 1000 vezes ter os parceiros ali do que eu ter que fabricar esse produto específico. Pra ele se achar mais ainda, qual que é o nome do parceiro? Wesley? Fala aí. Cadeiras Narvais, né? Como que a Vamos gente falar. encontra o Wesley? Arroba Narvais 20 no Instagram. Vamos colocar na descrição, pode deixar. Claro, Fechou? com certeza. Isso aí. E assim, é um grande parceiro nosso, até por isso já falo o nome, não tenho receio nenhum, porque a gente sabe que é parceiro, já se mostrou muito parceiro. E então, assim, nesse âmbito, no caso de produção desse produto específico, não é a intenção, né? Justamente pela dificuldade, no caso, logística, né? E é um produto escalável, mas eu enxergo um certo limite. Então, não é o que a gente tem que ter, né? A gente tem que focar a energia naquilo que a gente consegue escalar e trabalhar tranquilo, né? Então, assim, demanda vários outros produtos que a gente trabalha também e alguns outros que a gente não trabalha ainda, mas a gente já está em contato, né, com algum pessoal. Então, se você não fabrica, você não importa, em algum momento vai acontecer o que aconteceu comigo há 6 anos atrás. Mas essa tá sendo a saída do mercado, na verdade. A gente trabalha bastante com e-commerce aqui dentro do escritório. E a gente está vendo essa mudança, que é justamente de... Hoje é mais fácil você ir atrás da importação, justamente porque se você for fazer uma indústria, você vai ter que alocar dinheiro pra caramba para você ter espaço, para você... talvez ter máquinas para você fazer teu produto. Às vezes teu produto é muito específico, para você ter uma máquina é caro pra caramba, não sei o quê. E mão E de tudo, obra. mão de obra e tempo também. Exato. Para você começar a fazer tudo isso, né? Quanto tempo vai demorar para começar a rodar? Exato. Então, às vezes é mais fácil você ir para uma Canton Fair, para você buscar um fornecedor fora do país que já tem essa operação, que você vai ter o tempo de container, né? Container chegar para o Brasil. Mas é um movimento natural, né? A gente acaba vendo alguns empresários aqui dentro do próprio escritório que estão migrando para isso. E daí, o que é analisado quando você fala de importação? É regime especial de tributação. Vou para Santa Catarina, eu vou para o Espírito Santo, eu vou em outro estado que por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, Pernambuco tem um regime especial que, mesmo eu estando em Pernambuco, eu consigo receber por outros portos do Brasil. Então, existe essa procura muito grande, só que tudo isso precisa ser analisado com reforma chegando, né? Isso daí vai durar? Provavelmente até 2032, mas e depois? O que dá para ser feito? E daí vai um pouco naquela conversa que eu falei, 2026 tá aí. Será que as coisas saem do papel de fato daqui 9 meses? Acho um pouco muito difícil. melhor do que eu, né? Eu acho um pouco Bem mais difícil. por dentro. Em ano de eleição. Exato. Já que você puxou pro tributário, posso Diga. nichar mais do nosso escritório? À vontade. Até falando do ponto de vista de marketing, é interessante para mim coletar dados. Com certeza. Como que começou essa relação com o Rebeca Silva? Como a gente chamou a atenção de vocês? Você lembra de algum conteúdo específico?
especificamente não me recordo. Mas é que, se eu não me engano, foi justamente um vídeo do Alexandre Isso. falando a respeito do lucro real, né? Que foi bem na época ali, no caso, que eu vinha consumindo bastante conteúdo para me inteirar a respeito, para entender, né, que no futuro eu viria a consultar opções, né? E surgiu no início. Então, desde o início, eu vinha acompanhando, vinha consumindo Quanto conteúdo. tempo, mais ou menos, isso? Cara, quanto tempo? Vamos colocar no mínimo aí, eu acho que uns 3 meses. Esse daí é o aumento de nível de consciência que a gente tava conversando há pouco Exato. tempo. Né? Porque Exato. o empresário, ele chega e ele fala, tá, tem um problema. Aí os vídeos... Só que tem uma diferença nisso Pode também. falar. O que acontece? Tem empresário que sabe que tem um problema, mas ele não quer resolver. Também tem esse. Entendeu? Mas normalmente ele não chama a gente. Aí que tá. Então, quando chega pra vocês, já tá bem conscientizado do problema e da possível solução, né? Então, Também tem um outro tipo de cliente que é assim, ele não tá fazendo tudo certo hoje, ele quer se regularizar, aí ele conversa com a gente fala, ó, esse é o cenário. Aí ele fala, putz, não dá. isso é muito importante. Isso daí acontece. Mas assim, a gente acha que é muito importante quando a gente fala pro empresário, é o seguinte, ele precisa entender exatamente onde ele tá, né? Não tem problema o empresário tomar essa decisão, mas desde que ele saiba, ó, esse é o cenário correto, você tá fazendo isso daqui pode ser momentâneo para você chegar aqui. Eu acho que não tem problema, né? O ponto é, cara, eu não sei, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, eu sei que eu não tô declarando. Tá, mas se amanhã chegar um auto de infração na sua empresa, o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você não vai ter mais empresa? Aquilo que você ganha hoje já era. Você vai jogar isso no lixo. Então, eu acho que esse ponto não é interessante. A partir do momento que ele entende as consequências disso e fala, não, acho que faz sentido pro momento, ok, não tem problema nenhum. E futuramente vamos consertar isso, porque a gente tá vendo que o cerco fecha, né? Por exemplo, maquininha de cartão. Todos os dados são transmitidos para a Receita. A questão só não chegou em você ainda, mas subsídios para isso A existem. informação já tá lá, já tá na mão de quem tem que estar. Então, Ponto hoje a Receita não tem braço para autuar todo mundo. Então o que ela vai? Ela vai em peixe grande primeiro e tal. E normalmente ela vai faltando... tem 5 anos, né, para ela te cobrar. Normalmente no 4º ano, ou perto do 5º ano, ela chega. Porque aquilo que você deve já tá com juros acrescido e tá próximo de vencer, digamos assim. então vira meio que uma emergência. Vira peixe grande. Né? Por exemplo, eu não vou autuar a empresa que acabou de começar a sonegar, por exemplo. Né? Não tem um valor interessante para cá. A operação que a Receita vai fazer para autuar esqueci. Débito. Essa empresa, enfim, não vai ser interessante para ela. Então ela deixa mesmo, vou ver coisa de 2021 agora. Vou ver coisa de 2022. E depois que começa a chegar. Então fica um tom meio que, não acontece nada, mas quando você menos espera, pum, acontece, sabe? Esse é Exatamente. horrível. Então, por isso que eu corri atrás de entender como deixar certo e que desse certo, né? Que eu acho que, assim, na teoria pode ser lindo e maravilhoso, mas cada um tem a sua realidade e tem que entender Com se certeza. na prática vai funcionar e como vai funcionar, né? Na verdade, assim, é uma característica minha que eu, sinceramente, eu não acho tão boa, mas ao mesmo tempo eu gosto. Que eu sou muito... Não acho que teórico não é a palavra, mas eu sou muito metódico, né? O que acontece? Para um perfil de empresário isso não é bom, por quê? Você tem que agir rápido, a todo momento, principalmente na internet. E principalmente em empresa no começo. Exato. Você precisa testar e consertar rápido. Você tem que testar, validar e consertar, se necessário, né? Então, é tudo muito rápido, né? Então, O jet ski. É o jet ski. E é muito mais fácil, por isso tem que ser no início. Sim. É muito mais fácil isso. E é justamente por isso que eu falei de validar essa operação, né? Para entender se a gente vai seguir com a importação ou como a gente vai dar continuidade. Então, a gente tem que entender como vai acontecer e se realmente vai ser assim, né? Beleza, não vai ser assim. Tipo, tem a possibilidade de dar errado. O que eu faço? Eu gosto muito de fazer isso. Então, na minha cabeça, eu sei o que eu quero fazer. Beleza, mas o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Tenho que fazer isso. Beleza, deu errado. Então, vou fazer
dessa forma. Querendo ou não, E você vai tá mudando. na teoria do jet ski aí. Exatamente. Só que no caso, né, tipo, olhando pra mim, eu não tenho muito espaço pra errar hoje. Então tem que tomar muito cuidado. Sim, então tem uma coisa que eu prezo muito é isso. É não ter que ficar voltando atrás de decisão. Perfeito. Né? É muito difícil eu ter que voltar atrás porque eu penso e repenso, fico martelando, não durmo, pensando na situação. Algum empresário dorme? Como que é isso? Cara, um dia eu mandei mensagem pra ele 3 horas da manhã, ele tava acordado. Falei, Pedro, vai dormir, cara. Pior que é. Pelo amor de Geralmente eu Deus. demoro pra responder, né? E manda de madrugada e O responde rápido. meu é de momento. Não. Tem momento que, tipo, eu durmo, que é uma beleza, e tem momento que, cara, não dá. Não, eu tava saindo de viagem, eu mandei mensagem pro Pedro assim. Ele respondeu em 5 minutos. Falei, como assim? Falei, não, tô acordado aqui agora. Falei, cara, pelo amor de Deus, vai descansar. Junto o Luquinha também, que É. não deixa a gente dormir direito, né? Mas É igual aqueles bares, né? maravilhoso. Pô, você precisa fechar até 2 horas. Ele fecha 2 horas, mas ele abre 2:02. Ué, fechou? Fechou? Não tava falando que hora que ele poderia abrir. Exatamente. Exatamente. Nath, quanto tempo? 56. Acho que chegou a hora, hein? Chegou a hora. Chegou a hora do putz. Conhece o putz? É exatamente essa a reação. O que é esse quadro, né? Você quer contar a história? Eu já conto a história pra todo mundo. Então, vocês já assistiram Marília Gabriela? Já. Tem o bate-bola no final, né? Isso. Ela copiou da gente. Ah, tá. Só que maravilha. ninguém sabe, né? E aí a gente tá com o Putz, que é mais ou menos o mesmo esquema. Só que a gente tava bolando o nome no dia, né? Eu não estava, eu estava ali de fora só olhando. Estava Dr. Alexandre, Dr. Murilo, Dr. Rafael sentado na mesa, mas que nome que a gente vai dar? E o Dr. Murilo, que é muito característico, já botou a mão na testa e falou, putz. E o Ale adorou. Gostei. É esse é o nome. Gostou do quê? Gostei do nome. E é isso, e aí foi batizado o nosso quadro. E esse é o putz. Então, assim, eu preparei o putz pra um convidado. Não, fica à vontade. Mas daí faremos com não, dois. não, fica à Não, vontade. faremos com Não, dois. fica tranquilo. Eu caí de paraquedas, tá tudo certo. Foi pego de surpresa. Me pego de surpresa. Mas assim, respostas rápidas, dá pra explicar um pouquinho, mas também se quiser falar, ó, é pá. Na lata? É isso. Por é quê? isso. Por isso. Porque eu Porque quero. sim. Exato. Né? Então vamos Maravilha. começar aqui. Eu faço uma, você faz outra. Pode ser. Fechou? Pedro, Gustavo. Qual foi a decisão mais ousada que vocês já tomaram nos negócios? Contratar uma pessoa. Ele. Aceitar. Vocês já viram, né? Vocês foram brifados, né? Na verdade, só resumindo bem rápido, né? Eu já falei isso pra ele, que na época que eu aluguei um barracão, comprei estoque, inclusive com Wesley. E O início da empresa Fiz. tá tudo aqui. tá aqui. Literalmente. Então, assim, foram vários compromissos, mas o maior de todos, que mais me exigia responsabilidade, era isso. Por mais que fosse meu amigo, mas independente. É porque você tava... Que eu consiga entender, você tava puxando uma responsabilidade que talvez você não conseguiria arcar. É. né? Eu sabia Era- que eu não conseguiria se eu não Se não fizesse o desse que teria certo. que ser feito. E deu certo. Que bom. Que bom. Legal. Ótimo. Se vocês tivessem que empreender em outro setor, totalmente diferente, qual que vocês apostariam? Na verdade, a gente já começou, né? Mas... Spoilers. A gente começou num ramo Spoilers. novo de produtos automotivos. Legal. Totalmente diferente. Bacana. Eu iria pra praia vender miçanga. Essa é Ou boa. alugar cadeira. Isso é Alugar genial, tá? cadeira. Já Não, vi é- aluguel de cadeira por R$50. A Meu cadeira não amigo. custa 20. Meu, você já viu aqueles vídeos no TikTok de um pessoal que... O conteúdo dos caras é pegar um microfone, eles chegam pras pessoas e falam assim, quanto que você ganha? Né? Ah, sim. E daí tinha um cara que ele... Esse Você aí, viu? esse eu vi. Pô, Foi o 150 senhor lá. conto, velho. Ele tem várias casas, vários imóveis também, É? justamente por isso. Que Bizarro, cara. É só se observar, você tem coragem de comprar cadeira, botar no carro, lavar depois que você for embora da praia e tirar areia? É muito trampo. Não compensa. E outra, Esticar quantas um vezes você negócio usa ali, essa cadeira na praia? Então. Quantas vezes Compensa. na praia quantas vezes você vai à praia no ano? Então. É, e tem uma galera, inclusive, que, por exemplo, trabalha só em temporada, né? Então, por exemplo, verão, o pessoal, esse cara, exemplo, ele faz o aluguel de cadeira, no resto do ano, cara, ele vai fazer alguma coisa completamente diferente ou talvez nem trabalhe. É bizarro.
Tocar um sazonal. escritório de advocacia tributária. Hã? Tocar um escritório de advocacia tributária. Eu não, sai fora. Um erro que ensinou mais vocês do que qualquer acerto. Confiar demais em quem... Confiar demais no terceiro, ponto. Eu vou assinar embaixo. Entra no que eu comentei. Saudade quando era nós três. É difícil, Que, é tá, difícil. que tava tudo sob nosso controle. Principalmente quando você tem otimismo, né? Sobre a pessoa. Você fala, não, boto fé, não sei o que. E eu digo assim, confiar demais não é a questão, falar assim, nossa, sei lá, fui traído. Não, é confiar demais e não... Você delargou? Como se fosse? Exatamente, você confia demais, mas você não fica junto, não acompanha. Você não delegou, você delargou. Exato. Você falou, não, a pessoa vai dar conta e não deu. Exato. É. Aí na hora que você vai ver, já tá uma bola de neve. Exatamente. O Vitor já tava pravejando. Já tava louco de raiva. Olhando pra si, qual hábito vocês têm que vocês acham que todo empresário deveria ter? Cara, se preocupar com as pessoas. Acho que, eu até falei hoje isso daí, eu acho que foi até uma falha se preocupar tanto com algumas situações, mas se você analisar friamente, não é uma falha, eu acho que é uma virtude, na verdade. Você tem que se preocupar mais com as pessoas, porque tudo gira em torno das pessoas, é tudo relacionamento. A sua Sim, empresa, no fim das contas, é um conjunto de pessoas, né? São pessoas, não adianta. Fala assim, são produtos. Não. Se não tivesse pessoas ali, às vezes, para fazer um anúncio, para despachar o produto, para resolver os problemas, para fazer os produtos também, não adianta. Então, são pessoas. É o que eu comento. Não é 100%, mas na maioria dos casos. Cara, você já foi funcionário uma vez. Você sabe das dores. Tenta ser diferente. Né? Então, saiba lidar, saiba fazer. Lógico, tem muita gente que se aproveita disso, né? Mas você entende. Então, se põe no lugar, tenta fazer diferente do que você já passou no passado. Com Você certeza. sabe o caminho. Agora a outra. Negócio bom é aquele que... Te deixa feliz. Porque nem tudo vai te deixar feliz, obviamente, no negócio. Mas que você deita no final do dia e fala, cara, tô bem. Tô satisfeito. Não satisfeito, mas tô bem. Pronto. Tem a correria, tem a dor de cabeça, você vai passar raiva, mas você sabe que você tá bem. É isso. Perfeito. Agora você, né? Qual conselho que vocês ignoraram no passado, que vocês olham pra trás e falam, se eu tivesse ouvido... Importa. Qual foi o melhor investimento que vocês fizeram na empresa? Ele. Ó, vocês estão com moral, hein, mano? Caramba. As pessoas, né? São pessoas. São as pessoas moral. certas no momento certo. Então, acho que é muito válido. Justo. E agora a gente vai fazer... Acabou o puto, tá? Acabou? Ah, tá. Calma, tem só mais um tiquinho. É a mais difícil? Ah, tá. Eu acho que é o mais difícil. Nossa. A gente nunca fez essa dinâmica aqui. Bom, maravilha, vamos começar. Vou desafiar vocês a pensarem em 3 empresários que deveriam estar sentados exatamente onde vocês estão hoje. E daí vocês vão falar pra gente no fim do episódio. Perfeito. Fechou? Fechado. E antes da gente ir pro fim do episódio, eu quero passar a palavra para vocês, para que vocês falem, né, seja com a família de vocês, com a nossa, com a galera que está acompanhando a gente desde o início do podcast, deixar uma mensagem para quem está começando no empreendedorismo, enfim, a palavra está com vocês. Não, pode começar. Não, comecei. Bom, então tá. Olhando pra câmera ou olhando pra vocês? Pode ser para a câmera. Pra câmera? Pode ser. Então vai. Vamos começar então falando direto pro pessoal que tá acompanhando, assistindo aqui. O eu empresário, né? Às vezes você tá sozinho aí, você tá começando agora, tá com uma insegurança. É totalmente natural. O importante é nunca parar, é importante você ter as pessoas certas do teu lado. Às vezes você não tem condição de contratar uma pessoa, né, como foi aqui na história, né? Então trabalhe realmente sozinho, mas entenda o que você quer desde o início. Tenha convicção no que você quer e não para, não desiste. Porque se é o que você quer, é o que você tem em mente, é porque é isso que você tem que fazer, né? Obviamente, sempre estar bem, né, é muito importante, como eu mencionei. Então, procure sempre estar bem consigo mesmo, né, com a tua família, que é a coisa mais importante que você tem. Então, tenha as pessoas certas do seu lado, né?
Eu acho que isso é um conselho bem valioso, que eu ouvi isso no início e considerei, e era verdade. Então, eu tô repassando aqui o que foi me passado. Boa. E, como eu disse, família é o bem mais precioso. Então, mandar um beijo para todo mundo, né, lá de casa. No início, era só meus pais, aí depois surgiu a Laís, agora o Luquinha. Então, falar que eu amo todo mundo e que cada um deles tem um pedacinho de importância. Boa. Puxando o gancho do Pedro, acho que é muito assim, não se compare, né? Às vezes a pessoa olha e fala, putz, mas fulano com 2 meses, 3 meses, já tá em tal lugar, eu tô aqui ainda, eu tô perdendo dinheiro. Cara, no começo todo mundo perde, é perder, mas entendendo que lá na frente se vai recuperar, faz parte, né? Ninguém criou uma empresa milionária do dia pra noite, é sempre uma construção, é tijolinho por tijolinho. Vai dar certo. Você tá na área que você quer, com o produto que você quer, fazendo o que você gosta, só tenha paciência, as coisas vão acontecer. Então, acho que esse é o mais importante, né? Caraca, os dois falam bem pra caramba, hein? Meu Deus. Nossa Você viu? senhora. A gente tem, eu acho que é pouco tempo ainda, o Pedro tem mais tempo do que eu tô há menos tempo aí nessa área, mas a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa se compara, tá ali, igual o Pedro já mesmo, no quarto da casa dele, vê outra pessoa com um escritório gigante, faturando milhões, fala, putz, por que o fulano já tá lá e eu tô aqui ainda? Cara, cada um tem seu tempo. E o difícil é que você sempre compara com o de cima, né? Exato. Mas isso é bom. É bom, Desde é bom. que você entenda o seguinte, você tem que buscar o cara que tá lá em cima, acima de você, para jogar uma corda, mas não vou puxar ele para baixo, para Sim. você subir junto. E também é interessante você olhar e você falar, nossa, eu já passei por tudo isso, e um monte de gente passando por aquilo que você já passou, né? Você coloca a régua lá em cima e você vai tentar atingir, mas embaixo de você também tem muita gente. Uhum. Se você fosse comparar, cara, tem né, 2 pesos, 2 medidas. Se você for pra cima ou pra baixo, enfim, tem como você olhar pro menor e pro maior. E, cara, isso só faz, porque você vai aprender na prática. Não adianta, você pode sentar do nosso lado, a gente vai fazer o que a gente faz pra nós, e talvez pra você não vai dar certo. Sim, Então, assim, vai fazer, você vai quebrar a cara, mas vai dar certo. é muita tentativa e erro. E isso tudo que eu falei, tem as pessoas certas do lado, tenha também os contadores, os tributaristas certos do lado, né? Porque senão nada adianta, cara, de verdade mesmo, porque vale muito a pena, né? Que a gente conversou bastante, até o Rafael me manda áudio de 5 minutos. Ele manda áudio de 5 minutos. Eu? E eu respondo pra ele de áudio de 2, 3, aí fica nessa, aí é um podcast só no WhatsApp. É não, mas verdade. ele tá te respondendo? Não, me Nossa, responde. tá no lucro. Tá no Sabe o que é lucro. difícil? Porque assim, ó, por exemplo, a gente tá fazendo podcast. Aí eu vou chegar lá, vão ter, tipo, um monte de 10 conversa. mensagens. Eu falo, meu, se eu for começar a digitar aqui, Nossa, vou me tá ferrado. perder tudo. Aí eu falo, ó, desculpa, coloca no vezes 2 aí, é Não, mas só podcast, ele tá te vambora. respondendo, tá ótimo. Coloca Se no você abrir o carro. celular dele, deve ter umas 300 mensagens sem É responder. verdade. Mas não dá pra negar, é verdade. Eu tô muito É ruim de verdade, responder, cara. Muito Ou então ruim. ele abre, mas acha que respondeu e não Esqueço. respondeu. Isso é bizarro. E ó, desde o início eu falei, Pedro, não me deixa no vácuo não. Falou. né? Não, pra início de conversa. Fala a comigo. gente veio pra cá imaginando que seria amanhã, tá? Podcast. Tanto é que a gente tava na feira, eu falei, pô, vamos lá. Eu falei, aonde? Não é amanhã? Ele falou, não é hoje. Eu falei, entendi. Mas a feira não tava tão boa hoje. Não tá. Ele Tava mais identificou parado, que, tava mais parado. Ele identificou que tava parado, ele falou, não, vamos hoje, entendeu? Ele otimizou o planejamento, entendeu? E é figura, cara. Figura. Cada dia é uma É história assim. nova. E aí, a pergunta difícil que a gente fez pra vocês. Os 3 empresários que devem sentar aqui na mesa. Vocês conseguiram pensar? Ah, tá, caramba. É pra falar agora já, achei que era no off. É agora. achei que era é no bate off. pronto, é bate TDAH, pronto, TDAH. entendeu? Pensei que fosse no off. É igual Marília Gabriela. Cara, já tem os 3. Na verdade, assim, são 3 sócios, inclusive, Legal. tá? São amigos meus de... Já faz a ponte, já. São amigos meus de infância e eu acho que vale muito a pena eles estarem aqui, porque eles são do mesmo ramo, inclusive, que eu. E-commerce também. Legal. São concorrentes meus, só que antes de tudo isso são amigos. Então a gente se ajuda pra caramba e o faturamento deles é bem além do nosso e eles têm uma carga bem bacana, eu acho, pra compartilhar. A história deles é um pouco diferente da minha, só que a minha história hoje depende da história de um deles e a história dele hoje depende da minha história. Ele porque falou, ó, o mistura. mercado é bom, hein? Você falou, é bom mesmo? Na verdade, assim, eu trabalhava com móveis, já como eu mencionei, e ele trabalhava no Mercado Livre, com o Mercado Livre, vendendo luminária.
era luz, iluminação. E aí eu trabalhava com um nicho de imóveis e ele trabalhava no outro. E aí aconteceu todo esse problema que eu mencionei psicológico meu, né, pessoal. E eu parei um pouco nesse período, né? E ele veio até mim para tentar, né, de certa forma, me reerguer e trabalhar junto, você entendeu? Porque eu tinha que recomeçar, como eu recomecei, como eu disse. Então eu falei, cara, hoje eu não consigo, mas eu vou voltar. Então, e eu deixei isso meio no stand-by, né, por acho que 2 meses. E em seguida, ele fez sociedade com a outra pessoa para dar início na empresa, né? E com isso deu muito certo, né? Ele fala, né? E eu costumo falar também que eles estão um ano na frente. E isso para a internet é muito. Sim. E eu acho muito bacana. Que é o Felipe e o Marcelo, que são 2 sócios. E tem o Matheus também, que é um irmão meu desde muito antes, por exemplo, do Felipe também, que já há muito tempo. De criança, jogar bola junto na rua. Que ele também agora é sócio do Felipe e do Marcelo, numa loja de suplementos. Legal. Eles estão iniciando uma fábrica, então acho que é um ramo totalmente diferente aí. A gente vai fazer o seguinte, depois a gente vai postar uma foto nossa, a gente vai colocar na descrição que a gente está convocando eles, Perfeito. e daí nos comentários a gente vai flodar a conta deles falando, vocês têm que ir no podcast Gravata Solta, não sei o quê. E a gente vai fazer isso com todo convidado agora. Tá bom. Sim, senhor. Ó, Beleza? já Combinado? atento, que eu acho que essa semana eles estão vindo pra cá. Verdade. Beleza. Verdade. Eles vão na feira A também. gente já coloca, a gente já faz tudo agora. Perfeito. Eu acho que às vezes já rola essa semana ainda. Mas vambora, é só a Nath ter agenda. A Nath tendo agenda, a gente já bota pra rodar. E eles gostam de falar talvez um pouco menos do que eu, tá? Só pra te deixar mais tranquilo. Tá Pô, zoando, tá? fala mais? Eu acho. Não, que isso. Mas vale Não, mas muito a é pena. bom. Vale a Rende pena. papo, É bom. Rende papo, rende É. corte. Tempo passa. Bom. Fechado? Fechado. Pessoal, agradecer a presença de vocês, Eu da nossa agradeço. plateia aqui. Valeu, gente, aí. Então, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a presença do meu co-host aqui. Tamo junto. E semana que vem teremos mais um episódio. Eu não vou falar pra vocês quem que é o próximo convidado, até porque eu esqueci a agenda agora, tá bom? Parabéns. Mas semana que vem a gente tem mais um episódio. O cara lotou a agenda do nada, eu que me ferro. Ó. É doido. Mas o importante é que ele tá elegante aqui hoje, né? E Ó, confortável. quer falar? E confortável. Quer dar palhinha? Do porquê que você tá tão confortável assim? Nas redes Então. sociais. Ele virou modelo. Ué. É verdade. Deixou pro agora que acabou o podcast? Virou É. modelo. Ó lá. Eu acho que isso é papo pro outro podcast, hein? É outro podcast, então. Tá, eu fui cortado por ele. Você pode não acreditar, mas é verdade. Então fechado, gente. Obrigado. Até semana que vem. Mais um convidado top. E vamos flodar lá o perfil do Do Felipe, do Marcelo e do Matheus. Felipe e do Marcelo. Vem do pro Matheus. Gravata. Valeu, gente. Valeu.